E, infelizmente, a grande maioria das pessoas, e o cristianismo, essa história do cristianismo, que não é a história do Evangelho, o Evangelho de Jesus aconteceu até o quarto século sem ser uma religião. Ele era só um caminho, verdade e vida. Caminho de fé, de esperança, de amor, de acolhimento, verdade sobre tudo que tinha que ser para mim e se manifestar coerentemente e dar os frutos que evidenciavam a verdade que me habitasse, e vida. E vida, sobretudo, para ser manifesta em favor da existência comum, não apenas dos humanos, mas de todas as coisas vivas, existentes, animadas e inanimadas, visíveis e invisíveis. Porque eu não sou apenas uma pessoa que posso ser visto ou vista por olhos humanos. Eu existo na presença da multidão de observações, também de natureza invisível, e que estão para além do que a mão consegue apalpar, palmilhar ou expressar ou demonstrar em qualquer pesquisa de laboratório. Então, Cristo nunca teve dono, o Cristo é anterior a Jesus, Cristo é eterno. Jesus é que nasceu há 2000 anos atrás. Então, a história de Jesus tem 2000 anos. Agora, Cristo, o apóstolo João diz que é o verbo, é o sentido, é o significado, é o logos, é a razão essencial, é a explosão primal, é o que estava antes de qualquer coisa que se possa nomear como antes, é o que é. De modo que é de tal modo assim que eu comecei a dizer há muitos anos atrás, e nem sempre fui entendido, demora, de certa forma, para alguns entenderem, gente muito linear, muito cartesiana, demora muito a compreender o transcendente. Eu comecei a dizer para todo lado que, do ponto de vista de uma aferição filosófica e teológica, Deus não existe. Esse Deus que existe é um Deus coisificado, é um Deus dogmatizado, é um Deus totalmente condicionado, é um Deus doutrinado, é o Deus, por exemplo, que cabe num livro, entre uma página ou uma capa e outra. Mas o Deus real, ele, meu Deus, nele nós todos nos movemos, existimos, respiramos e somos. Ele mesmo não é identificável em lugar nenhum, porque tudo aquilo que é totalmente identificável, que é pontuável, que é alguma coisa que você possa dizer está aqui, não é Deus. O Deus real é espírito, é verdade, e é absolutamente não definível por nenhuma forma de condicionamento humano, ou filosófico, ou teológico, ou doutrinário, ou religioso. Tudo que existe, existe nele. Mas ele mesmo não existe em lugar nenhum. Porque tudo que a gente chama de cosmos, de universo, de multiverso, ou de mundos paralelos, ou de existências diversas e variadas, são nele, existem nele. Mas ele é aquele que é, para além da possibilidade de ser explicado, de ser pontuado, de ser condicionado, ou de ser propriedade de algum grupo que diga que se não for ali, que se não for daquele jeito, que se não for daquele modo, a pessoa não conhecerá, não terá, não entenderá e não será abraçado por esse amor. Então eu vivi a vida inteira contra o condicionamento de Deus, contra o que você começou a dizer que era a introjeção da culpa, e eu disse, e do medo também. Então toda a minha existência foi contra esse tipo de dominação divina, essa tentativa de enquadramento de Deus e de Jesus. Então, Jesus, cara, está se manifestando aonde querem e aonde não querem. E apesar de tudo e de qualquer coisa, ele é quem ele é. E não tem poder, não tem controle, não tem barreira, não tem
qualquer que seja a edificação ou construção que o possa conter, como você vê recorrentemente a Bíblia dizer, ou os profetas cheios daquela iluminação que estava para além de toda a possibilidade de condicionamento religioso, dizerem, Deus falando através deles. O que eu acabei de dizer, com essas palavras, eles diziam com as deles. Deus dizendo, pois os céus dos céus, os cosmos todos, os universos e os multiversos, não me podem conter. Vós, todavia, dizeis que me construireis uma casa? Essa história da casa de Deus aos pés de um canil divino. Ele diz, olha, o que está criado existe em mim, é em mim, não me pode conter. Eu sou incontível, incontrolável, transcendo a todas as existências e todas as existências existem em mim. E vocês querem fazer uma casinha para eu habitar? Por favor. Então isso ficou tão claro para o meu pai, na leitura simples dos evangelhos e para mim também, que foi impossível que alguém tivesse o poder da domesticação sobre a minha vida. Então vai fazer agora, dentro de alguns poucos meses, 50 anos, que eu não faço outra coisa a não ser compartilhar essa mensagem, mas antes disso, de viver essa consciência para mim e sem imposição para ninguém. Mas tantos milhares e milhões ficaram profundamente impressionados que procuraram e encontraram. E eu só sou um mero facilitador, dizendo, olha só, a porta está aberta, entra, e não tem porteiro. E a porta é a pessoa que te ama, ele é a porta que te acolhe.